Gerenciar auditorias é uma tarefa estratégica, mas muitas empresas ainda se perdem com tantos processos manuais e dispersos. Nesse vídeo vamos falar sobre os problemas comuns na gestão de auditoria. As vantagens do módulo de auditoria da DocNix são inúmeras. Por exemplo, programação simples e intuitiva, onde você consegue definir datas, escopo e qual é o auditor líder. No sistema tem a possibilidade de você anexar evidências já na fase de programação. Ainda poderá criar checklists prontos com pontuação automática, definindo peso para cada resposta do checklist. No sistema, você vai conseguir ter relatórios finais gerados de forma prática e ainda exportar esse relatório final para o Word para realizar aquele ajuste ou aquela inclusão de informação necessária. Dentro do sistema tem fluxo de aprovação configurável para diferentes etapas. Você pode ter a aprovação do seu plano de auditoria, do registro de auditoria, do relatório final, envolvendo aí pessoas que vão te apoiar na validação dessas informações. E tem mais. Gerenciar as informações através do aplicativo também é possível. Então, na palma da sua mão, o seu controle ali perto, realizando as suas auditorias em loco e preenchendo os checklists. Vem que eu vou te explicar e te mostrar mais detalhes sobre o módulo de auditoria da DocNix. O módulo de auditoria é um módulo muito simples e vai facilitar na gestão do seu dia a dia com o primeiro recurso que é extremamente importante. Você vai conseguir fazer a gestão de qualificação dos seus auditores. Então, você poderá ali definir um prazo de capacitação para esses auditores e dentro do sistema gerenciar quem são os auditores, quais desses auditores podem ser informados como auditores líderes, qual que é a data início e fim dessa qualificação e qual sistema de gestão que esse grupo de auditor poderá auditar. Se a qualificação desse auditor não tiver dentro ali da data, do intervalo do seu plano de auditoria, o sistema vai te avisar gentilmente que esse auditor ele não está qualificado, seja para aquele intervalo de tempo ou para aquele sistema de gestão. Com isso, você já atende aí as boas práticas de estar fazendo a gestão de capacitação desse time envolvido. Dentro do módulo de auditoria, você pode deixar os seus checklists prontos. Então, vamos supor que você quer deixar ali o seu checklist da área de compras, do time de pessoas e cultura, do seu time do financeiro. Você pode deixar esses checklists prontos, você pode definir peso para as respostas e o sistema vai exibir para você a sua pontuação por auditoria. Legal, né? Esse é o módulo de auditoria, então a interface dele segue o mesmo padrão dos demais módulos da DocNix, então você vai se ambientalizando pouco a pouco com a ferramenta. O sistema ele segue uma lógica de menus, então fica fácil você entender quais são as etapas que vão ser realizadas. O primeiro menu ele vai disponibilizar os seus gráficos e relatórios, então aqui você vai conseguir extrair os checklists, relatórios por auditoria, planos por auditoria, ocorrências por auditorias, então tem uma série de possibilidades de relatórios aqui que vai facilitar no seu dia a dia. Você consegue extrair, por exemplo, a pontuação por auditoria, a quantidade de ocorrências, as agendas que você definiu aí para suas programações, então vários recursos que vão facilitar no dia a dia. A primeira etapa é a etapa de programação. E na programação é onde a empresa vai definir quem que vai ser o auditor líder, qual que é o tipo de auditoria que vai ser realizado. E aqui dentro você consegue cadastrar os mais variados tipos. Então, você pode gerenciar as auditorias e classificá-las de acordo com as nomenclaturas que você usa. Então, você pode criar auditorias de fornecedores, auditorias do 5S, reclamação de clientes, auditorias internas, enfim, a nomenclatura que fizer sentido aí na sua organização. No cadastro da programação, você vai indicar os auditores, vai indicar qual que é o sistema de gestão, consegue também definir e restringir o acesso de leitores específicos. E aqui também, na programação, você já vai definir qual que vai ser a data, início e fim prevista e qual que vai ser o escopo da auditoria. Já nessa etapa de programação, você consegue colocar um arquivo de informação complementar ou uma informação que complemente a programação prevista. A próxima etapa da auditoria, quando você realmente viu que essa programação ela vai acontecer, que são datas que realmente estão ok, você vai submeter e vai gerar o plano de auditoria. Antes da gente falar sobre o plano de auditoria, é importante também mencionar que eu tenho aqui a minha dashboard. Já na dashboard eu consigo acompanhar o meu cronograma de auditoria.
através de um gráfico de Gantt, para eu ter noção ali das programações que estão ok. Então, fica mais fácil eu ter um cronograma das minhas auditorias que vão acontecer hoje, durante a semana ou durante aquele mês. E aqui embaixo também eu tenho a eficiência da auditoria, do qual ele vai me mostrar em gráfico aqui o resultado, né, seja pesquisando pelo dia de hoje, pela semana ou pelo mês. O audit não é diferente dos demais módulos, então qualquer usuário que tenha pendência, seja de registro de auditoria ou de qualquer outra pendência no fluxo, vai visualizar a sua pendência aqui. E você consegue também ver o calendário das auditorias que foram programadas. Voltando um pouquinho para o fluxo, após submeter a programação de auditoria, que é onde eu defini ali as minhas informações básicas, uma vez constatado que essa programação está ok, você vai submeter essa programação para o plano de auditoria. E no plano de auditoria eu vou ter vários menus aqui que vai possibilitar eu consultar essas informações, seja por número do plano, então o sistema ele vai gerar uma sequência automática de numeração de todos os planos que são criados. Mas eu consigo fazer uma busca, por exemplo, por título, por auditor líder, por fase. Então, tem várias formas de fazer a consulta. Então, sabe aquele problema que você acaba tendo na auditoria, quando o auditor te pede o seu registro, o seu relatório final de auditoria das auditorias passadas? Por aqui não, por aqui você não vai ter esse problema. Fica muito mais fácil você utilizar os menus e as lupas de pesquisa para você encontrar a informação que você deseja. No plano de auditoria, eu consigo, por exemplo, consultar todos os meus planos por fase. E essa fase do plano, ela também é alterada automaticamente. Então, eu tenho a minha fase inicial, tem o workflow que eu posso considerar ali se o meu plano ele vai entrar em auditoria automaticamente ou se vai aguardar o registro do auditor líder. Mas tudo isso eu consigo ver aqui, fazer uma busca, por exemplo, por fase. E na fase inicial é o momento que eu vou criar ali as minhas atividades, ou seja, quais são as áreas ou quais são os processos que vão ser auditados ali no meu plano de auditoria. A ideia é que no meu plano de auditoria eu crie uma atividade para cada área que vai ser auditada ou para cada processo. E no cadastro da atividade você vai conseguir indicar quem que vai ser o auditor daquela área, qual que é o documento referenciado, quais que são os itens da norma que estão associados com aquela área ou com aquele processo, e indicar também a equipe auditora. Então, fica muito fácil você delegar essa responsabilidade para auditores, e tem um recurso também que é muito interessante, que é a confirmação de presença. Vamos supor que você está programando aí as suas auditorias em tempo hábil, mas aconteceu algum imprevisto e o seu auditor ele não vai poder estar. Então, você consegue disparar e ativar recursos de confirmação de presença, e se você não obter aquela confirmação, você pode indicar um auditor substituto ali para aquela área. O mais legal do sistema, pessoal, é independente da fase, esteja em programação ou esteja no plano de auditoria, o sistema vai possibilitar que você crie atas de reunião. Então, quando a gente segue a 19.011, que é a norma específica para a gestão de auditoria, você precisa comunicar, né? Então, tem um requisito que é específico ali, que você precisa comunicar às pessoas de quando aquela auditoria vai acontecer, qual que é o escopo da auditoria, quem são as pessoas envolvidas. Então, a qualquer momento, você consegue criar a ata dentro do próprio sistema e notificar, né, startar ali o processo de notificação e definir quem são as pessoas que vão ser notificadas. O sistema vai guardando todas essas informações ali no seu respectivo plano, então fica fácil você acompanhar o que está sendo feito e realmente evidenciar que esse requisito de comunicação também está sendo cumprido. À medida que as etapas forem acontecendo, então, quando o seu plano de auditoria ele está em auditoria, ele vai possibilitar que o registro de auditoria seja feito. Então, o sistema vai habilitar a etapa de registro, que é basicamente eu realizar a auditoria ali efetivamente. Então, vamos supor que eu terminei já a elaboração do meu plano, eu indiquei as pessoas que vão auditar as respectivas áreas, nas respectivas datas e horário, fiz a minha reunião ali de abertura. O próximo passo é realizar a auditoria em si. O sistema vai possibilitar que essas auditorias sejam realizadas em checklist, e você pode preencher o seu checklist à medida que você for auditando aí os auditados que forem selecionados. Legal, né? Esse checklist tendo peso, ao final você vai ter a pontuação da sua auditoria, porque ele vai somar todas as respostas de forma automática e vai permitir com que você faça aí uma análise desse resultado, né? Se a auditoria foi satisfatória ou insatisfatória.
Todo registro de auditoria, ele também pode passar pela etapa de aprovação. E é você que vai configurar o sistema para verificar quais competem a aprovação, quem são os aprovadores e qual vai ser o fluxo dessa aprovação. Na teoria, significa o seguinte: eu posso delegar a auditoria para um determinado responsável e quando ele fizer o registro da auditoria, seja com ou sem checklist, eu posso colocar ali que uma terceira pessoa cheque para ver se aquele registro está claro, se as evidências relatadas elas são compreendidas e se tudo que foi mapeado foi realmente levantado nesse processo de auditoria. Legal, né? Então, para cada registro, eu posso ter diferentes checklists vinculados, diferentes auditores e posso ainda aprovar essa etapa do registro de auditoria. Esse módulo facilita muito a sua vida, porque você tem tudo centralizado aqui e consegue, no simples clique, consultar todas as etapas que foram realizadas. Quando todos os registros de auditoria são finalizados, eu vou para a etapa de compor o relatório final. E nós temos um menu aqui, do qual o sistema vai salvar e disponibilizar várias possibilidades de pesquisa desses relatórios. Quando eu consulto por fase, eu consigo verificar os relatórios que estão em elaboração e os que já foram finalizados. Quando eu consulto determinado cadastro, eu consigo navegar nessas informações, consultando ali um relatório final que foi customizado de acordo com a minha necessidade, ou eu consigo verificar o que já foi finalizado. A partir do momento que todos os registros de auditoria eles estão finalizados, o sistema vai permitir compor o relatório final. Basicamente, ali é sintetizar tudo que foi analisado e colocar as evidências objetivas e um relato final da auditoria. Esse relatório final, ele também pode passar pelo fluxo de aprovação, né, do qual a empresa pode determinar quem é a pessoa que está qualificada para avaliar se o relatório final ele foi elaborado da forma correta. Uma vez que ele for finalizado, é possível exportar esse relatório na fase de edição, né? Então eu consigo exportar ele para o Word, por exemplo, para eu verificar se não tem nenhum erro na escrita ou alguma informação que precisa ser ajustada e com isso fazer uma análise bem crítica de todas as etapas. E aqui no sistema também eu consigo consultar todas as etapas que foram realizadas e identificar fácil todos os meus planos de auditorias que já foram concluídos. O módulo de auditoria ele é uma mão na roda, porque ao final de tudo isso, você vai atingir ainda você vai alcançar, na verdade, um outro requisito que é o quê? Poder avaliar as suas auditorias. Você pode criar o seu modelo de formulário da forma desejada, com as perguntas que forem pertinentes, e o objetivo basicamente é você poder startar que os auditores avaliem os auditados e os auditados avaliem os auditores. É o fluxo perfeito, você programa suas auditorias, faz o registro de todas as auditorias que aconteceram, tendo as evidências ali vinculadas. Ao final, você compõe um relatório final e ainda avalia a auditoria, né? Qual que foi a pontuação que se obteve ali para você poder aprimorar os seus processos. Relatórios, gráficos, que vão possibilitar que você faça aí um acompanhamento próximo, notificações automáticas, tudo isso com a possibilidade também de utilizar o aplicativo para poder fazer os registros e otimizar ainda mais esse processo de auditoria na sua empresa. O módulo de auditoria da DocNix vai permitir que você gerencie cada etapa do processo com eficiência, mantendo tudo organizado, rastreável e em conformidade com as boas práticas normativas, em qualquer lugar, até mesmo pelo celular. Transforme a forma com que a sua empresa conduz as auditorias. Acesse o site da DocNix e conheça todos os recursos do módulo de auditoria.